para você! Está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. E minha gente, o tema de hoje está delicioso. Gastronomia e tradição, sabores e saberes da mulher na cozinha baiana. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer duas mulheres criativas, talentosas e muito inspiradoras. Aqui comigo ela, Nara Amaral, é uma chefe gastronômica cuja criatividade e talento culinário brilha num restaurante de Janela, localizado no Centro Histórico de Salvador. Ela é conhecida por sua capacidade de inovar dentro da tradição. Foi convidada para desenvolver o cardápio internacional da Latam, levando a culinária baiana aos céus e promovendo a cultura local globalmente. Muito bem-vinda, Nara. Obrigada, Michele, pelo convite. E aqui também comigo hoje ela, Rai Cunha. Ela é graduada em gastronomia e pós-graduada em chefe executiva. Foi chefe de produção da Demais Doces durante 20 anos. Chefe executiva do restaurante Pra Ficar Music Bar e chefe da confeitaria Rai Cunha. Premiada em primeiro lugar como o melhor restaurante Aquilo da Bahia e quarto lugar no Nacional pela Abrazel em 2023. Também no currículo traz participações em programas de televisão. Muito bem-vinda, Rai. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e falar desse tema que encanta e deixa a gente assim apaixonada. Eu digo, a gente que vive cozinha é paixão, é terapia. Hoje eu digo que é terapia, a cozinha para mim. Riqueza, né, que tem num simples prato, num simples, apreciado paladar, quanta história, quanta resistência, quanta energia, quanto amor. E vamos falar de tudo isso hoje aqui nesse programa, que vai ser, ó, uma delícia. Você já ouviu falar em cultura gastronômica? Olha só, a cultura gastronômica é um conjunto de saberes, práticas, tradições e costumes culinários de um povo ou região. É uma expressão da diversidade cultural e um patrimônio cultural de um grupo social. E de acordo com o portal Think to Food, vocês sabem que meu inglês é maravilhoso, a gastronomia ela transcendeu o seu papel de mero sustento para se transformar em uma força cultural a ser reconhecida. E ao longo da história, a comida tem servido como um reflexo de nossas identidades, valores e tradições, com potencial para contar a história de uma comunidade, conectar pessoas, atuar como um catalisador das economias locais e trabalhar como um agente de transformação sustentável. E aí, diante desse todo relato, eu quero começar perguntando para vocês, quando foi que surgiu essa relação com a gastronomia? Eu vou começar com você, Nara. Conta um pouco da sua história. A história, assim, é tragicômica porque eu conto, né, que começou muito tarde. Eu cozinho desde cedo, cozinho desde os 11 anos, mas assim em casa, para o meu pai, para minhas irmãs, minha família. E nunca me envolvi com a cozinha, né, para ser um sustento. E depois de muito tempo, uma época aqui em Salvador, porque eu sou de Piauí, sou do interior da Bahia, já moro na Salvador há mais de 20 anos. Teve uma época que eu fiquei desempregada, um período que eu fiz uma viagem para o Chile, voltei e fui fazer marmita, porque eu fazia comida no meu trabalho, no meu último trabalho, para os meus colegas de trabalho. Porque toda vez que eu abria a minha marmita, todo mundo fazia, uau, trouxe o que hoje? Toda vez. Filaboia. Aí eu falei assim, gente, querem comprar minha comida? Aí eu fazia, né, fazia minha propaganda, eles diziam assim, eu passava no e-mail com fotos pro dia seguinte, tipo 11 horas da manhã, todo mundo com fome. Aí eu pensava assim, amanhã vai ter sarapatel. Aí mandava foto. Ficava todo mundo louco. Eu conseguia trabalhar, vender as marmitas, fazia faculdade à noite e tal. Foi o primeiro momento. Já veio o lado empreendedor aí aflorando. O marketing na veia. E aí, depois de muito tempo, já com, né, não vou dizer a idade porque foi recente, de Janela vai fazer 12 anos. Então, assim, tive a ideia de abrir, né, um barzinho dentro da minha casa, porque eu fazia muita farra lá, os meus amigos iam pra lá, comer minha comida e tal. Eu falei, vamos abrir um negocinho para poder ganhar um dinheirinho a mais e vamos tal. Testando. Vou vender minha comidinha e tal pro pessoal do bairro. Só que assim, 7 meses a gente participou de concurso, a comida foi caindo, né, na boca do povo. E eu me transformei em chefe de cozinha dessa forma, né? Foi uma coisa aleatória que aconteceu e que hoje me trouxe assim a lugares inimagináveis. Eu acho engraçado, eu estava conversando no bastidor aqui com a equipe, a gente falando que às vezes a profissão nos escolhe.
né? Exatamente. Vai acontecendo, né? Quando a gente foi sugado e aí se apaixona e vira o nosso dia a dia dessa forma gostosa. Exatamente. E a sua história, Rai? Como foi essa relação aí com a gastronomia? Veio desde a infância? Tinha aí uma sintonia já? Na verdade, não. A minha história veio com o nascimento da minha filha. Quando eu fiquei grávida, a festa de 1 ano, toda mãe, né, se preparar para a festa de 1 ano, eu fui tomar um curso para fazer doces finos, que eu quero fazer doces finos para o aniversário da minha filha. E aí eu comecei a fazer doces finos, as pessoas gostavam muito. Por que você não vende? Por que você não vende? E como eu não queria trabalhar fora, eu queria trabalhar em casa por causa dela, e aí eu comecei a trabalhar com doces. Trabalhei 18 anos com doce, depois fui para a faculdade de gastronomia, e aí lojas em shopping, e aí eu me apaixonei pela consultoria. E aí fui para a consultoria para poder alinhar a parte de gestão de alguns restaurantes, porque às vezes eles não têm essa gestão das fichas técnicas, dos receituários, do Já treinamento. uma outra visão empreendedora. Vamos pegando aí, ó. Consultoria. Já fui da gastronomia para a cozinha quente, para a consultoria. E aí eu me apaixonei. Então hoje eu navego em todos os ramos da gastronomia, tanto da confeitaria como da cozinha quente, o chefe executivo, o chefe em casa, o personal chefe. E assim, como eu digo, é paixão, é quando você vai, a gente passa o dia todo no restaurante, a pessoa está cansada, não? Eu digo, a gente não cansa, porque é porque a gente gosta de fazer. Começou pelo mais difícil, né? Porque confeitaria é o terror de qualquer cozinheiro. Não, é engraçado que todo mundo fala isso, confeitaria. E eu Tem trabalho essas bem. preferências? Tem. Vamos lá, era uma pergunta que eu ia fazer lá na frente para a Rai, mas já vamos antecipar. Salgado doce. Se tiver, assim, uma disputa, você vai para mais para que lado? Mais pro doce. E eu pro salgado. Aí, Nara, vai Aí vem comida, aí vem a parte de comida, que é a cozinha quente, né? E aí hoje eu me divido entre a confeitaria e a cozinha quente. Eu vou pra tudo, tá? Podem me convidar. Tô testando um prato vou novo, pra comer. Vou pra Vou comer. comer. Eu sou aquela pessoa que nasceu pra conversar com quem cozinha, porque eu não cozinho nada. É ótimo. Engraçado quando falam com os meus filhos, falam assim, poxa, na sua casa deve comer muito bem, deve comer de tudo. Aí meu filho olha assim pra mim, nem sempre, né? Mas quando tá os convidados lá. Convida a gente todo dia. É a comida tradicional do dia a dia. Agora, Nara, na sua apresentação, a gente falou que você é reconhecida por inovar, mantendo a tradição. E aí eu já te pergunto, porque eu fiquei curiosa nisso. Deve ser uma linha muito tênue, né? Como fazer isso para poder não descaracterizar a identidade daquele prato, mas ao mesmo tempo trazer essa inovação, preservando a identidade? Eu acho que é o seguinte, a gente está num momento de gastronomia já há alguns anos, mas tipo, cada vez mais aflorado, que é o que eu digo, a gente primeiro come com os olhos, depois o olfato e por final o paladar. Então assim, o tênue que eu acho é você, tipo assim, conseguir servir um prato de rabada de uma forma bonita e que gera aquela vontade do apetite e tal, que é o primeiro momento. Então, assim, você consegue não sair do tradicional, né? Se você faz um trabalho bonito, se você faz um trabalho bem apresentado, se você faz um trabalho com muito sabor, né? Na minha cozinha é assim, tipo assim, eu tenho pratos que são pratos tradicionais, são pratos regionais, que eu consigo servir de outra forma, mudar um tempero, mas que as pessoas sempre remetem para a tradição, né? Por exemplo, eu demorei muito tempo de fazer, que eu tinha medo, maniçoba. Amo. Né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Sou apaixonada, porque a gente tem medo de morrer. Porque eles que matam, senão, né? Então esse é o sempre, receio. já via isso, né? E aí eu tinha esse medo e tal. E na pandemia, eu trabalhei com comida congelada, né? Sim. Com um grupo de amigas e tal, a gente formou um processo e tal. E aí eu, toda semana, tinha que inventar 3 pratos para botar no cardápio. Então, assim, a gente tinha que usar a criatividade ao máximo. E eu fiz maniçoba de frutos do mar. Entendeu? Então, assim, quero. É você com um prato tradicional, mas totalmente diferente. Gente, eu nunca vi, você tá mexendo num prato, não sei o quê. Porque assim, para atender mais de um paladar, né? Porque como o meu carro-chefe são os frutos do mar, então eu tenho sempre estar inovando com alguma coisa, e mexendo com frutos do mar. Que bacana, e trazendo aquela raiz. Exatamente. Joia. E para você, Rai, 20 anos você ficou numa mesma empresa, né? Como fazer para fazer a tradição, manter aquilo ali, mas também inovar em 20 anos, fazendo, né? Produzindo no mesmo lugar? A gente começou com os doces, depois nós fomos para os salgados, depois fomos para tortas. E todos os produtos que entravam na confeitaria, a gente sempre dava prioridade para a gente fazer. A gente mesmo produzir todos eles. Eu digo assim, a única coisa que a gente não produz é os refrigerantes. Mas o açaí é produção nossa, todos os produtos. E aí todos os dias é pesquisar, é ouvir o cliente, é saber o que ele está gostando, como é que pode ser feito, aí come, poxa, eu gostaria, aí o que acontece, a gente faz assim com o cliente, principalmente quando a gente atendia noivas, qual a fruta, qual um sabor que você lembra? Aí ela gosta de damasco, aí pronto, vamos pegar, aí para a cozinha, vamos para o damasco, o que a gente pode fazer com damasco? Vamos fazer uma mini quiche de damasco, vamos fazer um damasco caramelizado? E aí a gente começava a trazer um doce novo
para o cardápio, visando o que o cliente queria. Então, a gente fazia uma degustação para ele. Então, como sempre tinha noivas, tinha alguns buffets que trabalhavam com a gente, dizia, porra, eu queria uma coisa diferente, eu queria uma com goiaba e queijo. Então, vamos fazer um Romeu e Julieta, um docinho de Romeu e Julieta. E aí, isso aí foi surgindo um cardápio extenso que a gente tem de doces finos, de trufas, justamente por essa visita de clientes que iam lá no dia a dia. Como é importante a escuta, né? Com Você certeza. entender que a gente está sempre em evolução, sempre em um conhecimento novo, ouvindo justamente aquele seu público-alvo, né? Que, afinal de contas, ele que vai dar... É para ali que está sendo destinado, para aquele paladar, né? O final. Aí eu queria saber de vocês, qual é a importância, a gente está falando aqui, estamos no Março Mulher, né? E acho que quando esse programa for ao ar, que está sendo gravado, já vai ser abril, mas os meses da mulher o ano inteiro. Então, qual a importância para vocês da mulher nessa preservação dessa gastronomia aqui da Bahia? Vou começar por Nara. Nossa, assim, é super difícil. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais extensa e macro, né, o tema. Ano passado eu até participei de um projeto de uma cervejaria que falava de, como o seu inglês é igual ao meu, um comfortable food. Maravilhoso, eu acho fantástico isso. E eu treinei isso horrores na época. E assim, esse projeto foi, né, foi uma propaganda que, tipo assim, ganhou um prêmio em Cannes de publicidade e tal, que era o quê? Era encontrar o lugar da mulher na gastronomia, ponto. Porque assim, é muito difícil. Você percebe, fizeram uma pesquisa na época que era 17% de mulheres faziam parte desse rol que eram premiadas na gastronomia e tal. E o restante todo de homens. Então eles quiseram fomentar isso. Isso tem crescido muito, né? E aí vem a outra parte, que é a gastronomia na Bahia, né? Agora, eu acho que pra gente aqui, né? Não sei se Rai concorda, mas assim, a gente tem mulheres maravilhosas na gastronomia da Bahia. Tem mulheres que fomentam, que criam, que preservam, que buscam, que estudam, né? E eu acho que a gente tem muito disso. Assim, não é como no contexto, né, do Brasil, contexto mundial, que é de homens. Eu acho que a gastronomia aqui na Bahia, ela é muito forte, gerida por mulheres. Então, assim, a gente tem nossa missão, mas tem tantas outras, né? De deixar essa tradição acontecer. A gente está à frente, a gente não está na frente de cozinha para fazer para marido, para filhos, para casa e tal. Hoje a gente está na frente da cozinha para isso, para empreender, e na Bahia isso é muito reconhecido, ao meu ver, né? Hoje em dia cresceu bastante e eu percebo que algumas mulheres ela ficam inibidas. Como eu faço treinamento em um restaurante, então as equipes, algumas mulheres ela ficam inibidas de tomar frente, de falar, de se expor. Ainda mais se tiver um chefe homem. Sim. Então, se tiver aquele homem ali na frente, elas começam a se inibir. E aí eu cheguei para uma vez assim, eu digo, por que você não está falando? Por que você não está se expondo? Aí eu não, porque esqueça ele. Você tem tanto potencial como ele, então eu quero você ali, vamos. E a gente percebe, por dar os treinamentos, a minha produção mesmo, a minha equipe toda veio de muita gente que não tinha experiência. A minha melhor confeiteira hoje, ela entrou no SG. E ela foi. Comigo acontece muito também. Só que a gente percebe que muitas têm vergonha, que muitas se sentem inferior, que muitas, às vezes, em casa não tem um incentivo. Vá, faça, você pode, você consegue. E como é importante ter mulheres como vocês, que mostram que as mulheres podem se chegar naquele lugar, né? Mulheres que inspiram. Então, para mim, é muito importante, quando eu chego para treinar, que eu vejo aquela ali inibida. Eu digo, não, corta aqui um tempero, faz aqui um molho. E aí você vai vendo no dia a dia como elas vão se desenvolvendo, como elas vão criando. E tem potenciais imensos. Às vezes em casa são cozinheiras maravilhosas. Porque em casa é maravilhosa e ali não pode ser. É como se disse aquela pressão daquele momento, como o não pertencimento àquele local. E é isso que tem que ser combatido, né? Tanto com mais mulheres representando, estando nesse local, né, de chefe, representando o que está, né, no lugar de comando, como também de dentro para fora, no individual, daquela mulher se reconhecer enquanto potencial. Né? Trazer para fora, assim, eu posso, eu consigo. Aí eu digo que eu desenhei já um projeto, né, para trazer, ensinar a gastronomia a essas mulheres de uma forma que elas se valorizem, que elas acreditem nela, seja na confeitaria, na cozinha quente, não importa, ali dentro daquilo, porque eu digo, gente, aqui é terapia, aqui é naquele momento que você se entrega, que você relaxa, que você consegue esquecer do mundo. E entregar, né? Porque é uma entrega, quando você faz comida, é uma entrega. E aí você imagina você conseguir captar essas mulheres que hoje, às vezes, não tem... A gente dá muito mais oportunidade a algumas mulheres, quando vai, eu quero ser auxiliar de cozinha. Eu sempre digo a ela, eu gosto de fazer o grau, né? Cozinheira 1, cozinheira 2.
Eu digo, vamos mudar, vamos pensar numa cozinheira 3, depois e a gente incentivar essas mulheres que elas podem. Maravilha. A gente vai conversar mais sobre esse assunto. Vamos saber qual foi o maior desafio que elas já tiveram na carreira. Você já ouviu falar de comida afetiva, cozinha afetiva? Tem muito assunto aqui bacana no programa, então não saia daí. É um intervalo rapidinho. Ponto a ponto, mulher volta já. Não saia daí, não. Voltamos com Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Sabores e Saberes da Mulher na Cozinha Baiana. Ai, gente, que assunto delicioso. Eu tô amando o tema de hoje, eu tenho certeza que vocês também. Fomos pro intervalo e eu deixei aqui uma perguntinha que eu quero... Vou começar aqui por Nara, depois por Rai. Qual foi o maior desafio que você teve na carreira até esse momento agora? Foi justamente no assunto que a gente estava falando anteriormente, que é essa coisa da gastronomia, da mulher como chefe e tal. Teve um momento que eu senti a necessidade de formalizar a minha profissão. Eu sou formada em administração de empresa. Nunca fiz nenhum curso de cozinha, nada. Então, assim, hoje eu entendo que eu sou uma pessoa que sou autodidata na cozinha. Mas houve um momento que eu senti a falta da técnica, a falta do certificado, sei lá, sabe? Porque, assim... Aí vai surgindo, que fez gastronomia, né, que é aquele formado nisso, formado naquilo, viajou para a Europa, não sei o que, passou por isso aqui. E eu comecei a sentir falta disso, né? Mas, assim, eu tenho a cabeça muito aberta para muitas coisas, né? Sou boa ouvinte, né? Gosto muito de estudar. Então, assim, eu comecei a entender que não havia mais necessidade. Porque antes, né? Antes eu não tinha tempo para estudar, para acompanhar, né? Porque eu trabalhava fora, tinha de janela, né? Toda uma história, não tinha tempo por conta disso. E hoje eu não tenho tempo por conta dos meus compromissos, né? Já terminou invertendo, não é mais uma necessidade. O Não que naquela é. época para você sentia falta, hoje já não. Não é, porque assim, faz falta quando? Como a Rai falou, na técnica. Falta desperdício na cozinha, um outro olhar sobre a comida, sobre o alimento, muita coisa tem mudado, né? Mas hoje em dia eu consigo, tipo assim, eu tenho uma equipe, eu tenho nutricionista, eu tenho uma sous-chefe que é formada, então assim, hoje não faz tanta falta, talvez faça falta pro meu eu, né, pessoal? Seria para minha realização, seria. Quem sabe, né? Ainda está em tempo. Sempre estamos em tempo, nunca é tarde. E você, Rai, qual foi o maior desafio? O maior desafio foi quando eu também comecei como autodidata, eu tomei o curso na época simples, mas depois eu fui... E aí eu fui participando do Mesa ao Vivo, e aí eu fui chamada para apresentar num grande mercado aqui de Salvador uma receita diferenciada de arroz doce. E faltando 2 dias para a apresentação, o responsável pelo supermercado disse que eu não poderia ir porque eu não tinha formação. E esse mesmo prato que eu tinha preparado para ele saiu no Correio da Bahia como capa na época do São João. Então ele disse que eu não poderia... Assim, viu? Saiu antes ou depois? Depois. Eu falava assim, passava pela frente dele, ó. Dá licença, obrigada, de nada. E aí eu disse assim, não, eu quero, como desafio pessoal mesmo, eu digo eu quero, porque eu não quero mais que as pessoas me diminuam, porque eu não tenho... Eu preciso mostrar o meu potencial. E aí eu fui tarde, sou recém-formada, eu devo ter mais ou menos uns 6 anos que eu me formei. Mas eu fui muito mais pelo desafio. Eu agradeço a ele, porque foi um incentivo. Sabe que eu sempre falo isso? Que às vezes a pessoa que joga uma crítica, achando que ia botar a gente pra baixo, era aquele empurrão que a gente precisava pra ir pra eu sempre frente. tive vontade de fazer, só que meus filhos eram pequenos. Não, deixa passar um pouquinho, deixa os meninos crescer mais. A fábrica, uma demanda muito grande. Daqui a pouco. E esse daqui a pouco eu ia empurrando com a barriga. E quando ele veio, eu disse... E aí, na época, ele me trocou. Aí eu digo, ele ainda me trocou pelo menino novo, que não tinha nem tanta experiência, mas tinha um título. Eu digo, não, agora eu vou para a faculdade. Mas serviu para 2 coisas, serviu para a capa do jornal e para a faculdade. Foi ótimo. Foi ótimo. E aí, pronto, dei seguimento. Maravilha. Gente, olha só, eu fiquei curiosa quando estava pesquisando sobre o programa. E aí eu falei assim, qual é a diferença entre culinária e gastronomia? Você sabe? Olha só, segundo o portal GoCursos, a culinária é a arte de cozinhar.
o ato que acompanha a relação que as diferentes gerações têm com a alimentação. Já a gastronomia, ela é a ciência que estuda a produção de alimentos e o seu impacto na sociedade. É um conceito mais amplo, que envolve também a cultura, a história e a evolução da comida e a evolução da comida. A diversidade gastronômica é um tema cada vez mais relevante e nos dias de hoje refletindo a riqueza cultural e a variedade de sabores ao redor do mundo. E alguns países têm a comida facilmente associada, né? E aí foi aí que nossa produção teve a ideia de fazer uma brincadeira rápida, que a gente vai fazer agora com você de casa e também com as minhas convidadas aqui. Vocês topam? Claro. É super rápido, não vai demorar muito não. Olha só, vou pedir para botar aqui na tela a comida de um lugar e a gente vai dizer que país é essa comida. Macaronada. Itália. Outra comida. Aqui agora, uma parilha, uma Argentina. carne. Argentina, Uruguai também. Vamos lá, o que mais? Bacalhau. Portugal. Portugal. E agora, acarajé. De onde será que é? Eu acho que é África. Não deixa de ser, né? É um resgate. Temos mais produção, fechamos aí com a acarajé. A feijoada. Portuguesa Gente, também, mas que também Que veio pra cá. Tem a cara do Rio de Janeiro. E aí, né? tem a cara do Rio. Do Rio de e Janeiro. aí foi criando uma história em cima dela, porque na verdade era o resto das carnes dos senhores que mandava para os escravos, e aí eles foram desenvolvendo a feijoada dele. Mas Olha a como primeira a nossa culinária, é, ela tem toda essa referência da colonização, né? A gente tem a parte indígena aqui dos povos originários, África, temos a parte que vem da África, e tem essa parte que vem de Portugal, que vem da Espanha também. Eu mesmo adoro a paella. Gente, isso é bom demais. Adoro também. E uma outra comida que minha ex-sogra ela fazia, que era calhos, que é espanhola. Calhos é espanhola, em Portugal também se faz. Que é no lugar é tipo uma dobradinha, Com né? feijão Só que no branco, lugar é o grão de bico. Eu E conheci também- calhos na África, em Angola. Pois é, pode ser que também seja de lá, Porque eles né? foram colonizados pelos portugueses, né? Talvez. tem essa diversidade. Os pratos, eles passeiam em todas as regiões e vão se adaptando conforme a sua região. Então, a gente vai mudando algum ingrediente, ou pela dificuldade. Aqui, exemplo, a bacalhau de nata se faz com a nata. Aqui, no Brasil, muitas pessoas fazem um creme de leite. Sim. Às vezes, pela dificuldade de A achar brasileira nata. adora, né, fazer a misturinha para poder... adora já... pegar a ideia, eu que criei. Eu que criei. E aí vão mudando, vão adaptando outros pratos, mas com o original desmontado, né? Pois é. Nara, a gente está falando aqui ao redor do mundo, né? Você foi convidada para desenvolver esse cardápio internacional da Latam, né? E aí levou a nossa culinária aos céus e globalizou. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Menina, foi assim super interessante. Eu chamo assim, meus clientes que viraram amigos, para mim são climigos. Né? Eu tenho um climigo, Germa, que ele... Amei climigo, gente. Climigo. Porque aí você não confunde o cliente com o amigo, você fica no meio. Aí, Germa, que é um amigo muito querido, ele é consultor da Latam. E um dia ele me ligou de São Paulo e falou assim, amiga, tem um projeto lindo, queria que você fizesse parte, tô querendo ir aí para te contar, porque eu só quero contar pessoalmente. Falei, tá bom, não sei o que, marcamos. Aí ele fez uma viagem para cá, só para me dar essa notícia, lá no restaurante. E aí ele veio para falar que ele tinha criado um projeto, que era um projeto de mulheres, né, enaltecer esse lugar da mulher na cozinha, blá, blá, essa coisa toda de gastronomia. E aí o projeto era lindo, tipo assim, uma chefe de cozinha, mulher representando uma região do Brasil. E Nara Amaral seria a primeira representando o Nordeste. Olha que fantástico, gente. Até hoje eu conto isso e ainda me emociona. Ai, me arrepiou. E aí a gente se abraçou, eu chorei, Germa chorou, eu falei, não acredito, que lindo, blá, blá. Aí fizemos isso ano passado, era para escrever um prato que ficaria um período nos voos internacionais, acima de 7 horas, só na classe executiva. Beleza. Aí vamos fazer isso. E sempre saindo daqui, eram voos de Guarulhos e de Fortaleza, sempre saindo do Brasil para lá. Fizemos o prato e tal, foi um sucesso, arrasamos. Aí esse ano ele me busca e fala, ó, o pessoal adorou, fez o maior sucesso, e a gente quer fazer uma releitura do projeto. E o que a gente fez? Porque durante esse período, chefes também de outros países faziam, né? E aí ele fez uma collab, criou uma collab para a gente fazer com chefes de outros países, né, da América Latina. Bacana. E na época do ano passado, eu consegui com a Latam fazer uma visita a uma irmã minha que mora no Chile, que a gente somos 7 mulheres, a Casa das 7 Mulheres, e a gente tinha 20 anos que não se encontrava às 7. Aí eles me deram essa viagem de presente, fui para o Chile e tal, foi lindo. E aí ele trouxe repaginado, que era a gente fazer uma collab, e eles escolheram a chefe chilena para fazer a collab comigo, justamente porque eu tenho esse braço de família no Chile. E aí a gente fez a collab, só que aí já nesse momento é para fazer um menu completo.
ela é responsável pela entrada e sobremesa e eu pelo prato principal, né? Aí fomos lá apresentar o prato numa confraternização dos CEOs da Latam, conheci o presidente da Latam, o vice-presidente, meu fã enlouquecido, me abraçou, falei, meu Deus, essa comida maravilhosa, que eu comi no avião, gente. E tal. E aí vai ficar... Tem preocupação especial por ser uma comida que vai ser servida nos altos? Eu tive, né? Assim, eles têm muita coisa. Eu não pude botar o licuri na minha receita porque não tem uma fábrica, né, com selo, com isso, com aquilo, porque não entra lá por conta do cuidado da comida, né? E aí eu tinha vontade de botar dendê, eu dizia, meu Deus, botar dendê no avião, ó. Aí, o ano passado eu não fiz, esse ano eu coloquei. Porque como o prato é principal, eu tenho lá um peixe com molho de camarão, o arroz de coco, uma farofa que não é de licuri, porque não podia, de amêndoas, e um prato que é meu, que eu criei, que é uma moqueca de castanha de caju. Né? Ai, que eu, em vez de botar como principal, que eu uso aqui como principal, eu botei como acompanhamento. Aí tem uma resguinha assim no canto. Eu fui lá, provei a receita, né? Dei os meus toques do que faltava. E começou 1º de fevereiro e vai ficar agora durante 6 meses. E meu prato, que é o prato principal, esse ano ele está na classe econômica. Que maravilha. Também. Olha só, eu não sei, eu já ouvi essa história, não sei se é realmente, né? Mas dizem que o piloto e o copiloto, eles não podem comer a mesma comida. Eles têm esse cuidado, justamente para que se passar mal, não passam os dois. Conta, Achei muito interessante, curiosidade. Depois a gente vai pesquisar. Uma vez um amigo meu que trabalhou já em companhia aérea que me contou isso. Mas achei super interessante. Vou mandar o pessoal da Latam, eu quero essa resposta. Exatamente. E, Rai, já teve alguma forma, alguma vez, que você ia fazer uma receita e ela não deu certo? E aí deu certo? Porque, olha só, eu estava lembrando que a Samile Fonseca, que é uma apresentadora aqui também da casa, ela entrevistou no Bahia da Gente, que é um programa aqui na nossa grade, a Elíbia Portela, que é muito conhecida, né? E a Elíbia, ela criou, gente, o Pãozinho Delícia, que é algo totalmente baiano nosso. Você vai para outros estados e não tem o Pãozinho Delícia, que a gente acha que é, né, que é tão comum. E foi uma receita que ela foi fazer em casa, não deu muito certo, e aí surgiu o Pãozinho Delícia dessa forma. Já aconteceu contigo? Às vezes com algumas sobremesas que eu faço, como eu faço chefe em casa, às vezes a gente faz um creme com uma ideia que vai sair de um jeito e sai de outro. A gente fez uma mousse de doce de leite uma vez, e aí quando eu digo, não tá bom, eu não gostei, e aí as pessoas experimentam, não, tá muito bom, pode dar continuidade ao prato, mas na confeitaria é mais difícil a gente ter erro, porque a gente é tudo pesado, então os erros são mais difíceis de acontecer, mas acontece, mas é muito bom. E assim surge, tem várias receitas tradicionais no Brasil, como o brownie, outras sobremesas que vieram de um erro de chefes. Disso, como o Pãozinho Delícia, que acabou a farinha não foi o suficiente, a história do Pão Delícia não foi o suficiente, e aí ficou aquela massa mole. E aí surgiu aquele pão maravilhoso. Porque são erros fantásticos, que só traz, né, coisa boa assim pra gente. Essa moqueca de castanha que eu faço foi um erro. Eu fazia de maturi. Só que maturi era difícil, tinha que ir pro Santa Amaro, não sei o que, buscar, ficou difícil. E aí uma amiga me deu a ideia, por que você não hidrata, não molha a castanha? Aí eu fiz isso, hidratei a castanha, faço, hoje as pessoas comem e não sabem se é maturi ou se é castanha, fica na dúvida. Ai, que delícia. É que o maturi é a castanha verde, né? A castanha verde, e a minha eu faço com a castanha assada. Eu quero provar também, porque eu tô um pouco na dúvida, entendeu? Vou pedir no iFood, delivery neste Um delivery. Delivery. A gente tá fechando esse bloco aqui, mas eu queria uma opinião de vocês com relação... A gente falou aí do pãozinho muito nosso, o brigadeiro também é algo muito nosso, o acarajé é algo muito nosso. Resgatar também essa identidade, essa força da identidade, da gente enaltecer o que é nosso, né? O que é uma forma também da gente combater o preconceito. Nós do Nordeste, muitas vezes, a gente sofre preconceitos por A, B e C, por uma falta de desconhecimento. Então, a gastronomia ela também serve para isso, Nara? Ah, com certeza, porque assim, é aquela coisa, a gente é Nordeste, né, como você disse, já existe um pré-conceito. A comida do Nordeste, né, assim, e a gente vê que tem lugares do Sudeste, do Sul, que não tem sua própria história com a comida, não tem um prato que represente, né? Qual é a comida que representa São Paulo? São Paulo é aquela loucura, aquela gama de, né, de tudo. Então, assim, e hoje, então, a gente tem essa força. Porque a comida baiana, né, é uma comida forte, é uma comida de história, é uma comida que sabe, que realiza. Eu já tive clientes meus de comer minha comida e chorar na minha frente. Entendeu? Assim, e minha comida é uma comida mexida, a gente tenta fazer uma coisa mais nova, tenta. Mas, querendo ou não, existe uma história, existe uma raiz. Nara Amaral é baiana. Então, a comida, né, vem de uma história baiana.
Maravilha. Falando do preconceito, quando eu participei do concurso, era um restaurante, participei pelo Encontro Regional da Brasel, Melhor Aquilo, eu levei um bobó de camarão com frutapão. Quando nós fomos disputar o Nacional lá em São Paulo, até foi na faculdade em Anguera, a bancada de jurado eram professores de lá de gastronomia. Ele não sabia o que era um frutapão. E na hora eu expliquei sobre o frutapão. O frutapão, na verdade, ele não é nem nordestino, ele é da Ásia, ele veio para o Brasil, se adaptou. Então, por ser virou muito regional, a gente acreditava que era nosso. Porque a gente vê os pés, né? E aí, no Recôncavo Baiano tem. E o que acontece? Ele não sabia nem que era um frutapão. Ele perguntou se eu tinha levado algum. Eu disse, eu trouxe de Salvador 3, só que 2 amadureceu muito rápido e 1 eu usei pro prato. Tanto que na hora do concurso, as pessoas diziam assim, a baiana já levou. Eles se direcionavam para mim assim, a baiana já levou. E aí nós ficamos em 4º lugar. Tanto que uma pessoa da equipe chegou pra gente e falou, foi por pouco. Eu não entendi por que vocês não levaram. Eu senti aquilo como um preconceito. Sim. Porque o nordestino não pode levar? Por que não pode? Porque não. Deve. Prato diferenciado é um bobó de camarão com frutapão e requeijão da fazenda. Vai os cubos de requeijão. Ficou muito bom. Você tá falando, chega a tá me dando água na boca. A gente já quer. E na hora do jurado, assim, você percebe assim um pouco, né? E por que falar a baiana? Porque não é chefe Rai, né? Sim. Aí dá vontade de dizer, meu nome é chefe Rai. Não por não ter orgulho de ser baiana, mas porque tá tratando os outros pelo gentílico? Não é? Isso. Então, por que fazer isso? Por que fazer isso? Então, às vezes, a gente passa um pouco por isso. Eu gosto muito de trazer a comida da gente. Hoje, eu estreiei na minha confeitaria o café da manhã. E todos os meus cafés da manhã com pão delícia. Em formas diferentes. E aí, o rapaz fez assim pra mim, por que o pão delícia? Eu digo, sabe por quê? Porque o pão delícia é nosso. E hoje todo mundo é pão de fermentação natural. Pão de fermentação natural. Não. Tudo é pão de fermentação natural. E o pão veio da onde? Esse pão de fermentação veio da Itália, veio da França, mas não é nosso. E aí eu desenvolvi um cardápio com 6 cafés, pão delícia em formato de toste. Como é importante a gente manter as nossas raízes, resgatar a nossa cultura e enaltecer, né? Peraí que a gente vai conversar mais, gente, porque o segundo bloco que eu estouro porque ainda tão gostosa assim a conversa. E eu sei que você também está gostando, mas quer um tempinho para ir ali? Então vá, mas vá rápido que a gente já volta. Ponto a Ponto Mulher volta já já. Voltamos com Ponto a Ponto Mulher, hoje com esse tema delicioso, gente, sabores e saberes da mulher na cozinha baiana. E olha só, você já ouviu falar em cozinha afetiva? Segundo o portal Mãe Terra, comidas que nos lembram uma memória agradável do passado, um familiar ou um amigo querido. São aquelas que chamamos de comfort food ou comida afetiva. E aí a nossa equipe de jornalismo foi saber do povo aqui da Bahia como está a sua relação com a comida afetiva. Vamos conferir. Agora me conte, você conhece alguma receita de família que passa de geração para geração? Qual e quem que começou a fazer? Eu conheço um bocado de receita de comida baiana, vatapá, caruru, da minha bisa, para minha avó, para minha mãe, joga para mim também. Comida baiana é uma comida assim que sempre a minha família fazia, né? E por ser uma comida boa mesmo, né? O vatapá, o caruru, xinxim de galinha, são comidas especiais, né? Que é dentro dos meus pais, né? O vatapá é a comida baiana, é a feijoada, é o sarapaté, é a maniçobada, as folhas de maniçoba, entendeu? Essas coisas foram tudo de minha mãe. Eu fui aprendendo com ela e tocando para frente. Para mim, uma comida que me traz uma lembrança especial é o bolinho de carne, que minha avó fazia. E quando ela fazia, era a reunião dos netos. Os netos se reuniam todos, ela tinha que fazer em grande quantidade. Porque quando falava que ela fez bolinho de carne, ia todo mundo para lá. A velha muqueca de peixe, muqueca de arraia, me traz lembrança do meu tempo de infância. E eu aprendi a fazer tanto com meu pai como minha mãe. Porque eu sou filho de pescador. E ela me traz uma lembrança porque, assim, a gente teve uma infância difícil. Meu pai vivia de pesca. E o nosso prato principal, o que era? Peixe.
Gente, olha só, engraçado que até em falar da comida, você viu que esse rapaz ele ficou emocionado. E ela traz uma memória, e eu acho engraçado como o nosso povo é batalhador. Que mesmo no momento, você vê que é um momento de sofrimento, né? Não tinha uma escassez, mas tem aquela afetividade do positivo. Ele não falou com lamentação. Não, né? Ele com emoção. Era difícil, porém, é a moqueca de peixe que eu quero comer e tal. Aí eu queria saber de vocês, tanto como é que foi essa memória afetiva na parte pessoal, né, com a comida, e também a primeira receita que ensinou. Nossa, eu fui criada por meu pai, eu e minhas 2 irmãs, né? E meu pai cozinhava. Meu pai era paraplégico desde 2 anos de idade, mas isso não impediu que ele fizesse nada, inclusive filho, né? Que eu tô aqui. E pai, eu cozinhava muito e simplesmente eu gostava de cozinhar para ele. E eu lembro a primeira vez, quando eu fiz 18 anos, eu quis fazer uma festa, e aí ele, vai gastar com festa, não sei o que e tal. Não sei, não, mas eu vou fazer a comida. E foi a primeira vez que eu fiz sarapatel. Porque meu pai adorava e ele dizia, sarapatel rende. Pode chamar os irmãos. Imagine, 18 anos, a pessoa fazer o cardápio sarapatel. Que é uma coisa, né? O segredo é lavar bem, né? Lavar bem, é difícil da pessoa gostar e tal. Mas eu tenho a minha memória afetiva é com galinha a molho pardo, frango a molho pardo. Porque pai amava e era todo domingo lá em casa, com macarrão e tal. Eu dizia, pai, não dá pra fazer frango assado? Ele fazia, minha filha, não rende. Porque pai tinha uma coisa de render comida, não rende. É melhor o frango a molho pardo, que é gostoso, é cortadinho, não sei o que lá. E aí, isso me remete muito. Às vezes, um de janela eu faço, às vezes, por encomenda, né, a gente faz. E assim, eu adoro frango a molho pardo, que na África é cabidela, aquela coisa. Mas eu gosto. Agora, é um prato difícil também, porque como leva sangue, as pessoas têm um preconceito e tal. E aí, mas é um prato raiz nosso, né, de herança, e assim, maravilhoso. E eu tenho uma memória afetiva porque na minha casa, com meu pai, minha avó, minhas irmãs sentadas, sempre servia. Pois é, e a sua, Rai? Eu tenho mais lembranças até de sobremesa, acho que é por isso que eu... Que foi para esse lado. Que eu fui para esse lado. Era o pavê que a minha avó fazia, que a gente já esperava o domingo para poder comer o pavê, que muitos chamam creme mármore. Na verdade, era o creme mármore, que foram colocando leite condensado. Na época, o tradicional é feito de amido de milho, chocolate, açúcar, ou leite de coco ou leite, e faz aquele de cada cor e colocava com ameixa. Eu lembro que aquela latinha de ameixa. Com calda. Com calda. E uma das memórias foi essa. E o manjar. Tanto que na pandemia eu fiz live com esses pratos. E algumas pessoas na hora mandavam mensagem para mim. Eu tô voltando à casa da minha avó, eu tô voltando à casa da minha tia, da minha mãe. Era igual bolinho de estudante também, a memória afetiva. Remete o cheiro, né? O cheiro. E aí, isso traz para você aquela lembrança. E o bom é quando você cozinha para essas pessoas que ela fala assim, rapaz, eu tô agora me vendo na cozinha da minha mãe, tô agora me vendo na cozinha da minha avó. Você falou do pavê, eu lembrei de painho também, que era a mesma coisa. Fazia desse jeito. E a gente lembra que isso era só dia de domingo, não é como hoje que a gente come momento, um momento. todo almoço. E não era todos os domingos. Eu digo sempre aos meus filhos, hoje em dia a gente come muito mais do que antigamente. Antigamente a gente era muita fruta. Pelo menos a minha infância foi assim, raiz, era sopa, às vezes as pessoas comem, eu adoro sopa, e ficar, você parece uma fé, quer tomar sopa todo dia. Eu não me incomodo, eu adoro sopa. É outra memória, é a sopa. Eu também tenho a sopinha de feijão, batidinha com aquelas coisinhas, as massinhas assim, massinha de sopa, de conchinha. É minha memória afetiva, porque na casa de meu avô e minha avó, a gente morou muito tempo com meu avô e minha avó, e morava muito mais gente, né, que morava meus tios e tal. E aí, sempre começava com a sopa. A sopa, depois do café com leite. Isso. E o pão vara, cortadinho, que eu roubava os miolos. Eu acho que eu morava nessa casa também. E ninguém queria o bico da vara. O bico. E aí eu pegava ainda escondida na manteiga, passava no açúcar e comia. Ó, que arte. Mas são memórias maravilhosas. São. Tinha um pão também de forma que fazia, gente. Que lembra um pão que chama cortava. Pão fatia também, minha avó chamava pão fatia. Cortava cortadinho, era muito. Engraçado, como o final de semana era uma celebração, então não se tinha sobremesa todos os dias. Era no domingo, justamente, que reunia mais a família, né? Que tinha aquelas. É que nem refrigerante. Era. Não se tomava refrigerante também. Não. E a gente é a mesma época. Gostei disso. Outra coisa que me chamou a atenção aí no vídeo, falando com o pessoal na rua, é como a maioria das mulheres, tirando acho que ele que falou que é igual a você que foi seu pai, são as mulheres que passaram, né? Veio da minha bisavó, veio de toda uma cultura essa, Rai, da nossa cultura de... Engraçado como parece que no ambiente de família, a mulher estava ali na frente. No ambiente empreendedor, não tem que ser a mulher. Exatamente. Por que isso? Isso é essa pergunta que fica, né? Por quê? Porque a gente sempre aprende com a mãe a cozinhar.
Eu digo que eu fui criada pela minha avó, e eu lembro que a minha avó me criou para casar. Falar da minha avó é muito... E ela dizia, eu lembro que ela não perguntava a mim se eu queria fazer uma faculdade. Eu lembro que ela não perguntava a mim o que eu queria ser quando eu crescer. O que você quer ser? O que você quer estudar? Olha, quando casa... Não sei. E aí eu digo, parei para pensar e eu digo, gente, a minha avó... Tanto que eu casei nova. Eu casei aos 21 anos com aquela ideia do casamento como era que tinha que ser. Tinha que ser o casamento, não a profissão. A mulher criada para ser... Mãe de servir, casa, casar dona de casa, e o homem para ganhar o mundo. E aí era a preocupação, o que é que você vai fazer? Quando eu comecei a trabalhar com doce, eu tinha algumas chefes que eu fui criada com a minha avó, com as minhas tias, para com isso. Eu disse, não vou parar com isso. E era uma realização que eu tinha, porque eu estava podendo conciliar os dois. Eu trabalhei no fundo da casa, a gente fez uma cozinha e a gente foi conciliando. Então eu já podia fazer as duas coisas. Eu fui me identificando, digo, eu não quero isso. Não quero só isso, eu quero isso, mas eu quero isso aqui também. E às vezes, a cultura antiga tinha isso. As mães ensinavam, não, minha filha, você vai aprender a cozinhar. Mas às vezes ensinava a cozinhar não para você ganhar dinheiro, não para você ter uma profissão, mas sim para você atender o seu marido. Aquele ditado, você pega o homem pela barriga. Não que seja mentira, até hoje ainda possível. Mas as mulheres queremos mais que isso. Hoje a gente pega o homem, pega a mulher, pega a criança pela barriga. Todo mundo. Nara, você falou já da questão da Latam, falou da questão daquele outro que a gente é do inglês muito bom, né? Mas que também... Comfortable food. Mas tem outros momentos, tantos, marcantes da sua carreira, que eu queria que você falasse. Ainda que não seja um que foi de prêmio, de reconhecimento, mas este momento me marcou. E por quê? Eu fiz um prato que foi servido na posse do presidente do Brasil, né? E assim, foi uma coisa muito marcante, porque assim, eu recebi... O atual. E eu recebi Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente. Eu recebi o convite de Bela Gil. Eram só 10 chefes, né? Porque ela pensou, né, junto com a primeira-dama, com Janja, fazer uma coisa de brasilidade. Aí ela deu a ideia, vamos trazer comida de chefes brasileiros. Fez 10 convites, eu estava entre os 10, e você tinha a opção de mandar receita, mandar comida de avião congelada, ou ir lá fazer, né? Eu já levantei meu braço, eu fui a primeira. Já tô indo, lógico, vai perder a oportunidade. Gente, eu quero fazer lá. Aí ela falou assim, Narinha, mas assim, tipo, é a escassez de recursos, a gente tem que fazer, meu amor, não importa, a gente dá um jeito, mas eu quero ir. E aí eu fui, né, pra lá. Inclusive, o prato que eu levei foi esse prato, que é vegano, que é o prato da castanha, foi o que eu levei. Aí um cliente me convidou, venha antes, eu te convido, né, na minha casa, não sei o que e tal. Eu fui 2 dias antes, eu fui pra cozinha lá do palácio fazer a comida, deixei minha comida lá por 2 dias, aí fui conhecer Brasília, que eu achava que ia ser uma cidade péssima, mas é maravilhosa. Ai, eu adoro Brasília. Pois é, eu não conhecia. E assim, a gastronomia lá é muito forte, misturada, mas é forte. E aí fiz meu prato, né, fiquei 2 dias lá passeando, e quando foi na posse, eu levei uma roupa que eu ganhei de presente de uma amiga, vermelha, com meu nome gravado, uma doma, que minha doma é em formato de vestido. Aí eu tinha assim, mudinha de roupa para trocar. E na hora da doma, eu cheguei, vesti minha doma, e minhas colegas foram só 2 chefes, Kátia Barbosa e Ieda. Aí elas foram para lá e não levaram a roupa, era aquela roupa branca, e ninguém quis botar aquela doma, né? E eu com minha vermelha. Aí eu desfilando, né, com o meu único prato, é um buffet para 3.000 pessoas. O pessoal olhava para mim e falava assim, nossa, você que é chefe? Eu dizia, sou. Ai, o jantar tá maravilhoso. Ai, obrigada. Em nenhum momento eu disse, fiz só um prato. Não, quem quiser que pense. Oxe, quem quiser que eu vá pesquisar, farei igualzinho. Pois é. E aí, pronto, pra mim foi assim, foi muito marcante, foi um momento, assim, muito forte, né? Foi um reconhecimento. Bela Gil, pra mim, é uma referência, né, de gastronomia, de tudo que ela cria. Então, assim, pra mim foi nesse período, assim, né, de 5 anos pra cá, desde antes da pandemia, foi um dos momentos mais fortes, porque foi representativo. Perfeito. Mim, né? Você, Rai, além da premiação, né, que a gente já falou aqui que você já ganhou, eu queria que você contasse um momento assim marcante da sua carreira e também fale da novidade que, inclusive, depois que você falar, eu vou mostrar que eu já tenho o meu convite aqui, ó. Daqui a pouco eu conto, deixa a Rai falar primeiro. Foi quando eu participei do Mesa ao Vivo, que é um programa, não é bem um programa, né? Porque ele é ao vivo. Tem a revista também, e tem nas regiões, tem São Paulo, tem aqui na Bahia, e eu sempre participava como nos estandes. Melhor doce da cidade, e eu via aqueles chefes passeando. Era a Tala, era aquela galera toda, e eu ficava admirando, e eu aqui, ó, com a minha mesinha de doces e olhando. E no 3º ano eu fui convidada para apresentar como chefe na área de confeitaria, com uma sobremesa que tivesse
produtos da região. Aí eu fiz uma panacota de leite de licuri com a geleia de umbu. Ai, que delícia, gente. E eu tinha ido uns dias antes para São Paulo para participar de uma coisa da faculdade. Quando eu cheguei de madrugada para apresentar de manhã. Eu estava meio que a mil. E na hora que a gente vai fazer para tirar o leite do licuri, a gente usa muitos para poder extrair uma quantidade boa. Eu digo, eu não vou perder isso aqui, vou fazer uma cocada. Só que a plateia, ela não come. A gente faz um único prato, que é para foto. E eu peguei aquela cocada, fiz pequenininho, distribuí para a turma toda. Já ganhou a plateia toda. E no final foi um alvoroço, e todo mundo, eu quero tirar foto com você, chefa, essa cocada tá maravilhosa. E você vê aquele reconhecimento que você nunca imaginava que você ia ter, e estar no lugar daquelas pessoas que você admirava tanto, também. Foi maravilhoso. Ai, que delícia. Gente, tá terminando já o programa, mas dá tempo da gente falar. Fui atrás da felicidade e cheguei aqui. Eu amei. Fala um pouquinho o que é isso. Essa é a minha confeitaria, que fica no Politeama. Tem um café agora de manhã, maravilhoso, com pratos exclusivos, que eu criei pensando na gente na Bahia. Os pratos têm nome. É o café na Avenida 7, o café no Politeama, o café no Passeio Público. Delícia. E todos esses cafés têm algo especial para os meus clientes, para se sentir em casa, ter a memória afetiva. E ao lado a gente tem a parte da confeitaria, que tem doces maravilhosos, tem tortas, eu trouxe até uns docinhos para você também. Adoro! Olha aqui. Tcharam. São docinhos. Ai, gente, eu não vou virar muito, porque senão vai cair. Eu vou comer todos, não vou distribuir com ninguém aqui. Tô brincando. O povo já tá aqui no meu ponto. Eu quero doce, quero doce. E aí Marcelão já voltou, inclusive, para comer os doces. Não sei se a grávida que tinha saído. E aí a gente fica no Politeama, em frente ao Instituto Feminino da Bahia. Ótimo. E Nara, quem quiser aproveitar das suas delícias, hoje pode ir, além de voar pela Latam. Quem não puder voar, a gente está lá no bairro da Saúde, né? Tem o restaurante de Janela, né? E hoje em dia tem o nome da chefe Nara Amaral, eu também faço eventos, faço personal, né? Faço eventos fora. Mas o nosso lugar principal hoje ainda é o de Janela. Pra gente finalizar, eu queria que vocês completassem uma frase que eu vou dizer aqui agora, tá? Eu vou começar aqui pela Nara. Sabores e saberes da mulher na cozinha baiana, pra mim é? Pra mim é felicidade e êxito. Você, Rai? Pra mim é vida e amor. Muito obrigada pela presença de vocês. O programa foi delicioso. Com certeza. E eu espero que logo em breve tê-la de novo aqui no Ponto a Ponto Mulher. Obrigada pelo convite. Na próxima a gente traz comida. Com certeza. A gente faz um banquetezinho. Adorei! Cozinhar é como tecer um delicado manto de aromas, cores, sabores, texturas. Um manto divino que se deitará sobre o paladar de alguém especial. Sayonara Cizeski. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau. Tchau.